Muito bem, gente boa. Hoje é dia 23 de fevereiro. Nós estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, do 7 ao 15, ainda celebrando a primeira semana da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, nesta terça-feira, dia 23, a palavra nos fala sobre a oração. A oração é uma das questões bem difundidas na Quaresma. Você se lembra, na quarta-feira de cinzas, Jesus falava da oração, do jejum e da esmola. A esmola aqui quer dizer a caridade. Oração, jejum e caridade. E falando de oração, Jesus ensina o Pai Nosso. Pai Nosso, não é Pai meu, é Pai Nosso. É uma oração comunitária, é uma oração no plural. Jesus não faz menção a algo singular, individual. Quando você for rezar, diga: Pai meu que está no céu, venha a mim o teu reino, perdoa o meu pecado, o pão meu de cada dia. Não, ele remete à dimensão comunitária, à dimensão da igreja. Igreja que ontem no Evangelho nós ouvimos Jesus dizendo para Pedro: sobre você eu edificarei a minha igreja. São palavras que nos faz ter certeza da predileção de Jesus pela igreja. Então você que ainda está com essa conversa fiada de que ama a Deus, Deus te ama, porém você não precisa da igreja, saiba que essa conversa pode ser sua e você é livre para pensar como você quer. Mas segundo o Evangelho, não é isso que Jesus ensinou. Inclusive, o convite dele domingo passado foi: convertei-vos e crede no Evangelho. E o Evangelho fala o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Gente boa, não tem como pensar diferente. Não tem como deturpar a palavra. A palavra hoje nos convida a estar na igreja, a estar com os irmãos, a rezar o Pai Nosso, a ser fiéis na palavra. Quando Jesus fala assim: não façais como os pagãos que pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras, porque havia na época de Jesus, os fariseus, doutores da lei, havia todo aquele farisaísmo que eles faziam questão de mostrar que estavam rezando ou que estavam jejuando para serem vistos pelos homens. É o que Jesus combatia na quarta-feira de cinzas. Quando você for rezar, for jejuar ou dar esmola, faça com a máxima discrição, para que as pessoas não vejam. Apenas o Pai, apenas Deus precisa ver, conhecer, etc. e tal. Então a oração escandalosa, a oração no sentido de querer aparecer, é essa oração que Jesus combate. Agora rezar bastante, rezar com fé,
rezar o terço, rezar a palavra, os salmos, rezar espontaneamente conversando com Deus, visitar o Santíssimo. Onde você mora tem uma igreja, tem uma paróquia, uma capela. A igreja provavelmente fica aberta. Nessa quaresma, visite o Santíssimo. Passe pela igreja cedo, ou meio-dia, ou no final do dia. Vai lá rezar um pouquinho, se ajoelha lá diante do sacrário, adore Jesus na Eucaristia, reze o Pai Nosso todos os dias, pedindo de Deus a graça da conversão, a graça de saber perdoar. O perdão exige esforço, o perdão exige conversão, e a conversão se dá também pela oração. Peça de Deus a graça da conversão do coração, peça de Deus a graça de saber rezar, a graça da fé, a graça de saber perdoar. Às vezes a pessoa reclama, padre, eu não consigo perdoar, padre, eu não consigo ter fé. Mas a fé, o perdão, tudo isso é dom de Deus, que eu preciso pedir nas minhas orações. E à medida em que eu vou rezando, insistindo, amadurecendo, crescendo na fé, eu vou também aprendendo a perdoar. É um exercício que precisa ser feito todos os dias. Então você, meu irmão, minha irmã, nesse dia, ao ouvir essa palavra, coloque no coração esse propósito de querer crescer no perdão, de querer crescer na oração. E o tempo da quaresma é um tempo favorável. Diante da cruz, nós adoramos o Senhor Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, que morreu por nós, pela nossa conversão, pela nossa salvação. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E nesse dia também, a Igreja celebra a memória de um grande mártir, que foi São Policarpo. São Policarpo, ele conviveu com o apóstolo São João. São Policarpo viveu o martírio, quer dizer, ele foi entregue às feras, ou então ele foi queimado, ele foi decapitado. Eram várias formas do martírio lá no começo da era cristã. E São Policarpo vivia a fé. Ele ia transcrevendo a palavra conforme São João foi narrando. E quantas pessoas foram se achegando a Policarpo, viviam escondidos, rezando, vivendo a fé, sem poder assim se manifestar muito. E quantas pessoas tiveram a experiência de viver o martírio, mas isso é a graça de Deus. Eram homens de muita oração, eram homens de muita comunhão com Deus. Imagina um ser humano viver a fé de tal forma que prefere ser levado para a arena, para o Coliseu, jogado lá às feras, ou então amarrado com um monte de lenha ao redor do corpo, vivo, e colocar em fogo ali. O que leva um homem a dar a vida pelo Evangelho é a graça de Deus, fruto da oração, a oração insistente. Então, nesse dia em que nós ouvimos aqui a palavra, que Jesus ensina o Pai Nosso, ensina a rezar com perseverança, nós podemos nos espelhar em São Policarpo. Claro que nós não vamos rezar para ir para o martírio, mas vamos rezar para crescer na fé, para amadurecer no conhecimento de Deus e para suportar os martírios dos tempos modernos. O Papa Bento XVI dizia que o martírio de agora é o martírio do deboche, da gozação. Quantas pessoas são vistas como com chacota, com gozação, por causa de piadinhas, por causa da sua firmeza na fé, porque foi para a missa, porque se confessou.
Uma moça é vista como alguém assim fanática porque ela usa uma saia, porque ela usa um vestido, porque ela usa uma roupa modesta. Uma pessoa é vista como beata, pejorativamente falando, porque ela se confessa com muita frequência. Então o cristão está cada vez mais sendo alvo de chacota, de gozação. O certo ficou errado para o mundão aí fora e o errado ficou certo. Então nós também vamos viver o martírio, não o de sangue, mas o martírio do deboche, como tem acontecido já em tantos casos. Que São Policarpo interceda por todos nós. Assim seja. Amém.